Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre propriedades periódicas. Bom, vamos lá. Aqui, nessas propriedades periódicas, nós vamos falar de raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade, densidade e temperatura, tá? Bom, vamos começar falando sobre o raio atômico, tá bom? Ele é caracterizado como a metade da distância entre dois núcleos de átomos do mesmo elemento, tá bom? Então, o raio atômico, ele vai ser caracterizado pela essa distância aqui, ó. A metade dessa distância, tá bom? Então, por isso que tá aqui, D dividido por 2. Bom, na tabela periódica, deixa eu mostrar aqui para vocês. Geralmente, o raio atômico, ele cresce conforme aumenta o número de camadas, tá bom? Vocês têm que perceber aqui, ó, o sentido da seta, tá bom? O raio atômico, ele cresce conforme aumenta o número de camadas num grupo e diminui com o aumento do número atômico, beleza? Para elementos do mesmo período. Bom, para vocês entenderem um pouquinho, o raio atômico e também o raio iônico, né? Todo cátion, ele é menor que o respectivo átomo neutro. Ou seja, eu tenho um átomo neutro lá, que é o lítio, beleza? Peguei aqui, vamos supor que aqui é o lítio, esse roxinho. O lítio ele tá desse tamanho. Ele tem, por exemplo, aí 30 centímetros. Vamos lá. O seu átomo neutro, ele tinha 30 centímetros, e aí ele virou um cátion. Ou seja, o que seria o cátion, galera? O cátion é aquele que é positivo, correto? Aquele que é positivo é o bonzinho, aquele que doa o elétron, ou seja, o lítio perdeu, o lítio está doando para o colega, tá bom? Ele está sendo bonzinho, por isso que ele ficou positivo e ele é um cátion. Se ele perdeu o elétron, ele doou o elétron, então o seu átomo vai ficar menor. Aqui ele tinha 30 centímetros, que ele está neutro, e aí quando ocorre essa ligação, ele vai ficar menor, ele vai passar para 10 centímetros, por exemplo. Então, todo cátion é menor que o respectivo átomo nêutron, tá bom? E aí, quando a gente fala de um outro átomo aí, por exemplo, o flúor, tá? Então, eu tenho o flúor, vamos supor que o flúor é esse rosinha aqui que eu tô apontando para ele. O flúor, ele no seu átomo neutro, ele tem 10 centímetros. Só que quando ele vira um ânion, ele passa a 30 centímetros. Por quê? O ânion é aquele que é negativo. Quem é negativo? Aquele que é egoísta, que só recebe, tá bom? Então, ele estava desse tamanho aqui, 10 centímetros, e ele passa para 30 centímetros. Por quê? Porque ele virou um ânion, ele aumentou, ele recebeu elétrons. Então, todo ânion é maior que o respectivo átomo neutro. Beleza? Bem simples, né, galera? Bom, falando da energia de ionização, é a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência. Lembra o que é camada de valência? A última camada. Então, essa é a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência de um átomo no estado gasoso, tá bom? E vocês podem também perceber na tabela periódica a maior energia de ionização, ela tá crescente, tá bom? Ela vai crescendo para cá, beleza? Também temos a afinidade eletrônica, que está desta forma. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron em sua camada de valência, tá bom? Então, ele está recebendo elétron aí. Como os gases nobres, eles não são, como eles são estáveis, né? Os gases nobres, já diz tudo o nome deles, eles estão aqui nessa coluna, se vocês olharem na tabelinha periódica de vocês. Eles já estão estáveis, eles não apresentam tendência para receber elétron, porque ele não tem como mais receber, já tá bem, tá? Então, portanto, essa propriedade não é definida para os gases nobres, tá bom? Bom,
Eletronegatividade. A eletronegatividade de um elemento, ela mede a sua tendência de atrair elétron para si, tá bom? Numa ligação química. E aí você pode ver também na tabela periódica desse jeito. E a gente também consegue, a gente tem que ter em mente uma fileirinha de eletronegatividade decrescente. Isso aqui eu vou falar com vocês depois mais pra frente, tá bom? Essa fileirinha é FONCLBRISCPH. Sim, é muito grande, mas depois mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma palavrinha, uma frase que vai ajudar bastante, tá bom? Então aqui, ó, eles vão crescendo a eletronegatividade, tá bom? Agora a eletropositividade é o contrário, tá vendo? Olha de onde está indo a seta da eletronegatividade e aqui da eletropositividade, já é o inverso, tá bom? A eletropositividade é a tendência que um átomo possui de doar elétron de sua camada de valência, tá bom? A eletropositividade, ela varia inversamente à eletronegatividade. Então, essa daqui, ele vai doar e a eletronegatividade, ele recebe, tá bom? Vai atrair elétron. Bom, temos também a densidade absoluta. O que seria a densidade absoluta? É uma propriedade experimental determinada pela razão entre a massa da substância e o seu volume, tá? Isso aqui vocês já sabem. Qual é a fórmula da densidade? A massa dividido pelo volume, tá bom? E aqui tá dessa forma, para vocês verem como é que está na tabelinha periódica. Para a gente encerrar o último, seria o ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Essas propriedades, ela baseia-se nas mudanças de estados físicos, tá? Na temperatura de fusão, por exemplo, o elemento ele passa do estado sólido para o líquido. E na temperatura de ebulição, o líquido passa para o estado gasoso, tá? Os pontos de fusão e ebulição variam de acordo com a densidade, exceto nos grupos metais alcalinos e alcalino-terrosos, nos quais os pontos de fusão e ebulição aumentam de baixo para cima, ok? Bom, praticamente é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a